O segundo maior conglomerado cervejeiro que marca presença no Brasil, obviamente, é a Heineken. Esse também não é muito difícil da gente saber. Por mais que a Heineken ela tenha surgido há não muito tempo de forma marcante no país, a Heineken ela tem crescido bastante em participação nesse mercado. E é interessante a gente saber que o Brasil se eu não me engano, é o terceiro maior mercado de cerveja do mundo. Então, perdendo para a China e perdendo para os Estados Unidos. Claro que isso em quantidade de litros absoluta, né? Porque se a gente for considerar a quantidade proporcional por habitantes, aí o Brasil já perde bastante posições. Mas então, para um mercado tão disputado, é óbvio que os grandes conglomerados eles vêm participar no Brasil, né? É claro que tem que entender o mercado, e eu acho que demorou algum tempo para a Heineken ela entender como é que funciona o mercado brasileiro, mas tem ganho bastante mercado principalmente com as cervejas do segmento premium, né? Então a gente vai falar aí a gente está falando da Heineken, que é o homônimo da marca, né, que traz o principal rótulo da cervejaria, mas está falando também da Amstel, a gente está falando de outras cervejarias também, cara, que ocupavam o segmento de artesanal. Eu não considero mais artesanal, mas ainda comercialmente se diz que é artesanal. Então, por exemplo, Eisenbahn, Baden-Baden, a Devassa, né, elas também fazem parte desse conglomerado da Heineken. O principal rótulo, então, o principal rótulo é a Heineken, a verdinha, e aí quando a gente fala da verdinha, a gente não está falando de Opa Beer, não está falando de Stella, não está falando, a gente está falando de Heineken, né? Então, assim como a gente pede assim, a gente está pedindo a Brahma, então a verdinha é a Heineken, com certeza. Segundo principal rótulo da Heineken é a Amstel, e a gente vê muito essa utilização dessas marcas e a forma como a Heineken trabalha a sua publicidade. Eu gosto muito de esportes, né? Então, os principais torneios de futebol no mundo até essa temporada eles eram patrocinados pelo grupo Heineken. Agora vai mudar. A Brahma, a Ambev, ela comprou os direitos, por exemplo, da Champions League. Mas em se tratando de futebol até o momento de patrocínio, a gente vê a Heineken patrocinando a Champions League e a Amstel patrocinando os demais torneios. Então, se eu não me engano, a Europa League é patrocinada pela Amstel, não tenho certeza agora, mas a Libertadores da América ela é patrocinada pela Amstel. Por que isso? Porque um rótulo de entrada, um rótulo um pouco mais barato, né? Um pouco mais popular, e ele abraça bem esse mercado que a gente tem na América do Sul. Então, a Amstel ela acaba patrocinando esse mercado justamente por um posicionamento de marca do grupo Heineken. E o terceiro principal rótulo da Heineken, então a gente fala da Eisenbahn. E aí, cara, é a Eisenbahn Pilsen, né? Que é o principal ícone do movimento craft nacional. Cara, é muito estranho a gente falar isso, porque a Eisenbahn, ela foi uma cervejaria sensacional, né? Ela tem vários adeptos e pessoas que gostam da cerveja, ou pelo menos que são fãs da marca. Mas se a gente for falar de qualidade, eu acho que a qualidade da Eisenbahn ela perdeu demais, né? Então, principalmente quem é da região sul do Brasil, que acompanhou um pouco a expansão da Eisenbahn, eu acho que pode dizer que nos anos 2000, meados dos anos 2000, era uma cerveja e hoje a gente vê uma cerveja diferente, né? Então, mas de qualquer forma, expandiu bastante o mercado craft, o mercado da artesanal no Brasil, e ela é referência nisso para muita gente. Por mais que a principal, que seja a Pilsen, ela seja extremamente popular, né? Já está mainstream, né? Já está comercial mesmo. Já abriu a tua cerveja? Contei para mim que rótulo tá tomando.